fato de Jesus se aproximar de nós nesta graça do Natal, ele produz a alegria no nosso coração. E vejam a importância de nós termos esta compreensão do Natal no sentido cristão, religioso, porque o Natal é algo que foi paganizado na mídia. Então nós, como cristãos, precisamos resgatar verdadeiramente o espírito do Natal. O Natal não é euforia, não é uma festa que se celebra e que enche o coração de euforia. O Natal é Deus entrando e produzindo uma alegria verdadeira, duradoura. E por isso, em poucos dias do Natal, a liturgia do quarto domingo do Advento, a palavra nos lembra justamente o cumprimento da promessa de Deus. Promessa de Deus que se realiza, que se cumpre na história, se cumpre Jesus aparecendo. E Jesus entra na história utilizando da condição humana. E isso traz um sentido para a nossa vida. Primeiro, justamente o Natal que lembra o cumprimento da promessa, lembra também que a alegria é fruto porque Deus está próximo. Deus se aproxima e uma vez que Ele se achega a nós, a alegria é verdadeira para nós. E ao mesmo tempo, Jesus que entra na história tem uma missão salvífica. Jesus vem para redimir o homem. Jesus vem para recriar o homem segundo Deus. Aquilo que era antes do pecado entrar na história humana. Então Jesus realiza uma obra recriadora, colocando o homem de fato na condição nova de estar na comunhão com Deus. Então o Natal nos lembra justamente isso. Deus entrou na história para nos redimir. E o Deus que entrou na história para nos redimir, que vem também na condição humana, na fragilidade humana, na pessoa do ser humano, na pessoa de Maria, traz um sentido profundo para a nossa vida, porque a própria continuidade de gerar Jesus no mundo passa a ser uma tarefa dos cristãos. Então nós vamos compreendendo o mistério do Natal, do Deus que entra na história, que produz a alegria verdadeira no nosso coração, que na visita de Maria a Isabel, fala o Evangelho que no ventre de Isabel, João Batista salta de alegria. E nesta mesma visita, Isabel fica repleta do Espírito Santo e vai exclamar: de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Então a presença de Jesus no ventre de Maria provoca toda essa maravilha, a alegria de João Batista no ventre, o Espírito Santo que enche o coração de Isabel, a presença de Jesus. Então esse Deus que salva, que se encarna, mas também que o livro dos Hebreus nos lembra hoje, a carta aos Hebreus, esse mesmo Deus que nos salva, entrando na história, Ele continua manifestando a graça na liturgia da igreja, na vida celebrativa da igreja. E aí, para nos fazermos entender bem, o autor da carta aos Hebreus diz: no Antigo Testamento há de uma forma de sacrifício os animais oferecidos em holocaustos como sinal de expiação do pecado. No Novo Testamento, Jesus se oferece em sacrifício e realiza um único sacrifício que santifica o homem na liturgia da igreja. Santifica todos nós na liturgia da igreja. Significa que nós então precisamos viver esta realidade litúrgica da igreja, sermos membros da igreja para comungar desta santidade de Deus. E uma vez comungando desta santidade de Deus, também nós devemos levar Jesus adiante, como Maria, gerar Jesus para o mundo como testemunho da nossa fé. Então Jesus continuará renascendo nos corações das pessoas, continuará visitando as pessoas, uma vez que Ele nos visitou na fé, no batismo, e nós levamos adiante esse mesmo Cristo, gerando no coração de outras pessoas. E às vezes, compreendendo na nossa pequenez, na nossa insignificância, e que Deus nos eleva a essa grandeza, porque aquele que vai gerar Jesus para os outros, certamente é colocado nessa dimensão da fé, nesta grandeza da sua alma e do seu coração. Maria, que vai cantar, magnífica, ela é aquela que Deus escolheu, então, a menor entre as mulheres, a mais insignificante na compreensão dela, e Deus a eleva a essa condição de ser reconhecida por todas as gerações por aquilo que Deus realizou. Então também na nossa pequenez
Deus nos faz pela fé, pela nossa vida cristã, continuar levando Jesus aos outros. É uma grandeza da nossa alma e do nosso coração poder fazer isso, gerar Jesus para a vida de outras pessoas. Aí, quando eu dizia que a mídia paganizou o Natal, que não se fala de Jesus, se fala das coisas, né? Se fala de coisas, mas não se fala de Jesus. O dono da festa nunca se fala nele. Então, se nós acompanharmos a mentalidade da mídia, nós paganizamos toda a nossa vida. Nós fazemos uma festa qualquer. O Natal não é uma festa qualquer. O Natal é Deus entrando na história. A alegria do Natal é Deus transformando o coração humano. Então o Natal só é verdadeiramente celebrado por nós, ou nas nossas casas, ou nas nossas famílias, quando Jesus ocupar o centro desta realidade da nossa vida. Quando Ele de fato aparecer como aquele que é a razão de nós festejarmos. Porque nós podemos fazer vários tipos de festas, mas não terá sentido para nós como Natal, se Jesus não for a causa da reconciliação, tantas vezes, entre os membros daquela família, que às vezes estão distantes por tantas razões humanas, por tantas coisas bobas da vida, e Jesus quer gerar comunhão de vida. Jesus quer aproximar os corações. Jesus quer estabelecer a verdadeira comunhão entre as pessoas. Jesus quer estabelecer a condição do perdão entre as pessoas. Porque senão a nossa festa é uma coisa, às vezes as pessoas estão ali forçadamente, por uma obrigação, sem aquele propósito no coração de que aquela ocasião fosse uma oportunidade de reconciliação. Uma oportunidade de reatar uma convivência, às vezes dos nossos laços consanguíneos que foram perdidos por coisas bobas, por coisas insignificantes ao redor da nossa vida. E Jesus quer ser um ponto de comunhão, de unidade. Então nós cristãos precisamos estar atentos, nos esforçarmos para não transformarmos também, como o mundo, o Natal numa coisa pagã. O Natal é a realidade de Deus. O Natal não é uma festa pagã, é uma festa cristã. O Natal não é uma festa de consumo. O Natal é uma festa de reconciliação, uma festa de aproximação das pessoas. O Natal não é mera troca de presentes. O Natal, certamente, é trocas de perdão, de reconciliação, de entendimento entre as pessoas. Esse é o Natal, né? Então, para que ele aconteça dessa forma, dessa dimensão, Jesus precisa fazer parte. E para ele fazer parte, então nós precisamos ceder o lugar que é dele. Ele é o dono da festa. Ele é a razão da festa. Ele é o motivo da festa. Ele é a razão de celebrarmos. Ele é a razão das pessoas se encontrarem para celebrar. Então, ele precisa provocar no nosso coração esse propósito. Então, irmãos, esta salvação que se realiza na encarnação do Verbo, que chega até nós através de Maria, na carne humana, mas é o Deus que se encarna, é o Deus que se faz gente. Então ele vai transformando essa realidade humana para melhor. O Natal desperta um espírito de caridade. E muitas vezes a sociedade pratica a caridade no tempo do Natal. Mas qual é o espírito cristão do Natal? Não alguém praticar uma caridade algum dia, ou 2 dias, ou uma vez no ano, mas se praticar a caridade com frequência. Nesse tempo nós encontramos muitas pessoas a praticar alguma caridade, mas Jesus deseja entrar no coração para que o homem tenha um coração caridoso, sempre. Para que o homem viva a caridade constante na sua vida, em fazer o bem àqueles que precisam, a ajudar aqueles que necessitam. Aí essa caridade que o Natal traz. Ótimo, né? Que muitos se empenham em fazer esta caridade agora, né? Nesses dias que nós nos preparamos para celebrar o Natal ou no Natal. Que bom, né? Pelo mundo afora. E certamente vemos tantos gestos aparecem na televisão, tantas pessoas de alguma forma, né, tendo algum gesto de caridade. Mas que bom que isso fosse reproduzido no ano inteiro. Quanto bem faria para a sociedade? Como que as pessoas que necessitam da caridade seriam muito mais contempladas com esta caridade, né? Então é isso que Jesus deseja realizar na nossa vida, no nosso coração, mudar de fato. Nós não devemos estar na preocupação. Às vezes, né, aquelas pessoas que podem, que têm as suas condições, vão poder trocar os seus presentes. Às vezes, quanta criança que não pode, uma família carente, quantas pessoas não podem. Mas que bom quando Deus une as pessoas, ou naquelas que não têm nada material, naquelas que têm muita coisa material. Que bom quando Jesus
que celebramos o Natal unem as pessoas, aproxima as pessoas.